Hoje eu vou contar a história de uma princesa. Uma princesa que sabia bem o que queria. Era tão bela, que ela conseguia reunir a beleza de todas as outras mulheres em si. E seu canto, quando era ouvido, provocava inspiração nas pessoas, porque ele era afinado num tom muito especial, no tom do amor, e conseguia surpreender os corações mais apaixonados. A princesa morava em um palácio, um grande palácio, cujas paredes eram feitas de prata. O palácio ficava num vale, onde havia um lago que refletia a luz do sol. Todos os dias, logo que a aurora começava a misturar os raios do sol com a noite que ia embora, a princesa ia para a janela do palácio e ali ela ficava o dia inteiro, até que a noite vinha encher de sombra, de mistérios e de estrelas o dia que já ia embora. Bom, a fama da beleza da princesa corria o mundo e quase sempre chegavam príncipes de toda parte, trazendo grandes presentes da terra, dos mares e até do céu para oferecer a ela. Mas a princesa nem recebia e também não conseguia ouvir aquilo que eles estavam ali dizer e os seus pedidos de casamento. Tão compenetrada que ela ficava da visão daquela janela, de onde ela não conseguia sair, nem mesmo retirar o seu coração do lugar onde os seus olhos pousavam. E assim o tempo foi passando e, preocupado, o pai da princesa, o rei, com que sua filha fosse ficar sem casar-se, um dia atirou da janela e lhe disse: "Minha filha, você precisa se casar, temos de encontrar um marido para você." E ela sorriu e respondeu: "Sim, meu pai, eu preciso me casar, o senhor tem razão. Porém, eu já sei com quem eu quero me casar." Afinal de contas, gente, ela era uma princesa que sabia. "No entanto, meu pai, eu não sei se o senhor vai aceitar." E o pai disse: "Você então já tem um pretendente?" "Eu já tenho amor no meu coração por este homem, meu pai. Venha." E levou o pai até a janela. Então, apontou para um mercado que havia lá embaixo, próximo ao palácio, e disse: "Está vendo aquele mercado, meu pai?" E o pai disse: "Sim." "Vê aquela tenda verde?" "Uhum." "Então, vê que tem um homem debaixo da tenda verde?" "Sim." "Um homem com a pele toda queimada de sol, mãos rudes, um cesteiro, está a fazer um cesto, se veste como um mendigo com verdadeiros..." "Minha filha, você não está querendo me dizer que é aquele homem vestido de trapos com quem você quer se casar?" E ela falou: "Sim, meu pai. Ele é o senhor do meu coração, é com ele que eu quero. E é com ele que eu tenho certeza que vou me casar." O pai da princesa, o rei, tentou convencê-la a desistir daquela história, dizendo que um homem tão rude não poderia frequentar um palácio daquela natureza, e nem ela, uma princesa acostumada com os maiores luxos, conseguiria viver ao lado de um homem que mal poderia dar-lhe um abrigo, muito menos sustentar-lhe aos seus filhos. E quanto o pai mais falava, mais a princesa desviava o olhar novamente para a janela. E ela nada respondia. E o pai, conhecendo bem a filha que tinha, disse: "Bom,
Parece que você está mesmo decidida a se casar com ele, não é? A princesa olhou o pai e disse: sim, meu pai, eu quero e eu vou me casar com ele. Pois bem, minha filha, se você quer tanto se casar com ele, case, mas saiba que no momento em que você sair por aquele portão para este lugar, você não volta mais. A princesa então abriu os braços, deu o seu último abraço no seu pai, desceu as escadas, atravessou o jardim e passou pelo portão fortificado daquele castelo. E ela foi andando até chegar ao mercado, quando finalmente ela parou à frente de Gambar, o cesteiro, que estava ali sentado, completamente concentrado em trançar aquele novo cesto para vender, quando viu diante do cesto um par de sapatos nobres, caríssimos, e sobre eles um vestido, e ele foi elevando os seus olhos até que ele viu a princesa sorrindo para ele, e Gambar levantou-se e se prostou diante dela e disse: princesa, eu a via na janela do palácio, mas eu não imaginava que tão próxima seria ainda mais bela. Diga, princesa, o que Vossa Alteza deseja comprar e pode partir, e eu viverei, alimentado por essa visão maravilhosa que tive por um instante. E a princesa respondeu: Gambar, não me interessa fazer compras com você. Eu vim aqui para lhe pedir em casamento. O homem, que já estava espantado, agora o seu espanto saiu num tom de voz, num tom de alegria, e ele disse: mas Alteza, eu não tenho nada a lhe oferecer como abrigo, senão a minha pequena casa feita de taipa. E a princesa disse: mas Gambar, o único abrigo de que eu necessito é o abrigo do seu coração. E o que virá depois, nós dois vamos resolver juntos. Não acha? Gambar nem respondeu mais. Nenhum dos dois disse palavra alguma. Então, ambos, a partir daquele dia, começaram a viver juntos. Uma vida de muita felicidade, porque eles muito se amavam. Até que numa noite, antes de dormir, já deitados, a princesa disse: Gambar, meu amor, você trabalha tanto, suas mãos estão tão calejadas e você sempre chega em casa repleta de cansaço e ganha tão pouco por isso. Você precisa ganhar mais do que pelo esforço que você faz, não é justo. Por que você não arruma um outro trabalho em que você dispense menos energia e ganhe mais? No dia seguinte, pensando nas palavras da princesa, Gambar, no mercado, conheceu um comerciante muito rico e ele vendia e comprava pedras preciosas, produtos muito valiosos. Ele precisava de alguém que o ajudasse no dia a dia do comércio. E então, conhecendo Gambar e vendo como ele tinha um sorriso repleto de tranquilidade e de verdade, ele o considerou como a pessoa ideal para trabalhar com ele e lhe fez uma proposta. Gambar voltou em casa e disse à princesa sobre o que havia acontecido. E disse: meu amor, a proposta de trabalho é muito boa, eu vou ganhar bem mais. No entanto, eu deverei ficar longe de você por um longo período. E a princesa respirou fundo e disse: meu amor, eu vou sentir muita saudade de você. Mas eu vou pensar em você e te esperar a cada minuto de cada dia deste longo período. Então os dois passaram uma noite
em amor, em sussurros de segredos e em silêncios profundos, para que todo aquele sentimento pudesse ficar tatuado no corpo de ambos e no mais profundo lugar dos seus corações. No dia seguinte, Gâmbar partiu com o comerciante e andou muito. Andou por muitas cidades desconhecidas, por florestas, por águas, rios, montanhas, até que chegaram em um deserto escaldante. Enquanto isso, sem o marido saber, a princesa havia engravidado e tiveram um filho e cantava para ele, com aquela sua voz plena de amor, os seus cantos da sua própria infância que aprendera ao longo de toda a sua vida. No deserto, eles caminharam muito, quando finalmente avistaram um poço. Gâmbar amarrou uma corda bem amarrada na sua cintura e entrou no poço com um balde na mão, no qual ele pegava a água e então o comerciante o trazia para fora e ele deu água de beber ao seu patrão. E várias vezes ele fez essa viagem de dentro para fora até saciar toda a sede de todos os animais que estavam com eles. Quando finalmente Gâmbar desceu pela última vez para buscar a água a si mesmo, como que por encanto, como se alguém tivesse desatado o nó daquela corda, ela abriu e ele caiu no poço, mas o poço já não tinha mais água e ele foi caindo, escorregando por um longo corredor, até chegar a uma porta toda cravejada de joias. E Gâmbar, sem compreender o que estava a acontecer, ele, com muita delicadeza, girou a maçaneta da porta e a abriu. Foi então que ele viu uma sala muito luxuosa, como a sala de um grande palácio, repleta de luz ali no interior da terra. E nesta sala, 3 mulheres muito bonitas. Com elas, um jovem príncipe, também maravilhoso, que mirava completamente estático os olhos de uma rã, que por sua vez também olhava para ele. Então, uma daquelas mulheres olhou para Gâmbar e perguntou: como pode este príncipe não querer se casar com nenhuma de nós? O que é que nós não temos que aquela rã tem? Por que nós não conseguimos um marido? Por que aquele príncipe não se escolheu não nos escolhe e fica apenas a mirar a rã? Será que existem mulheres mais bonitas que nós pelo mundo? E Gâmbar apenas respondeu: um homem deve se casar com aquela que ele ama, que é senhora do seu coração. Neste momento, como que por encanto, a rã se transformou numa belíssima princesa que se levantou, e então o jovem príncipe também se levantou e ambos se abraçaram por um longo período. E então o príncipe dirigiu-se a Gâmbar e lhe disse: você quebrou o feitiço que estava sobre a minha noiva. Você, com esse coração puro, com essas palavras repletas da verdade. E agora eu quero lhe dar um presente em forma de gratidão. E entregou para Gâmbar 3 romãs. E Gâmbar, então, despediu-se de todos, guardou as romãs no bolso, voltou até o poço, pegou a corda, a amarrou bem firme
na sua cintura, puxou, bebeu um pouco de água, que agora já havia voltado, e o comerciante o puxou para cima. E lá chegando, ele contou tudo o que havia acontecido. Não poucos dias depois, já em um mercado, Gâmbar conheceu um outro comerciante que ia exatamente para a sua cidade, para onde estaria a princesa a lhe esperar. Então, ele entregou as 3 romãs a esse comerciante e lhe pediu: o senhor poderia levar estas romãs como uma lembrança minha para minha esposa? E diga a ela que em nenhum momento eu paro de pensar nela e de amá-la. E quanto mais o tempo passa, maior é o meu amor e a minha saudade. Ambos se despediram e o tal comerciante fez exatamente o que Gâmbar lhe pediu. Ele foi até a casa de Gâmbar, aquela pequena casa de taipa. Entregou as romãs, entregou o recado e a princesa, repleta de saudades também, pegou aquelas romãs com o filho sentado diante dela e disse: meu amor, estes presentes foi o seu pai que nos mandou. Então ela pegou a primeira romã e a partiu no meio com uma faca. E como que por encanto, no lugar de cada grãozinho havia prata, uma prata que dela soltava uma luz que enchia toda a sala. E era tão forte aquela luz que todos aqueles grãos saíam como prata pura que encheu toda aquela mesa. A princesa não acreditava que não estava vendo. Resolveu então partir a segunda romã. E quando ela partiu, os grãos eram dourados, que encheu aquela sala de uma luz dourada. E cada grão era uma grande pepita de ouro. E era ouro, e era ouro, e era ouro que se derramava pelo chão da casa. E então ela partiu a terceira romã. E cada grão de romã era uma pedra preciosa de uma cor que enchia todo aquele ambiente das mais diversas cores do arco-íris. Enquanto isso, Gâmbar, sem saber que era pai e sem saber no que acontecia na sua casa, já não suportava mais da saudade da sua esposa. Então disse agora ao seu amigo e seu patrão: Senhor, eu não posso mais viver longe da minha mulher. O patrão concordou, pagou a Gâmbar pelo trabalho realizado durante todo aquele tempo. E Gâmbar voltou para sua casa. Mas quando ele já estava próximo, ele viu um campo repleto de ovelhas, ovelhas gordas, maravilhosas. E ele procurou o pastor que cuidava delas e perguntou: Senhor, eu sou dessa área, dessa região, mas quando eu parti não havia tantas ovelhas por aqui. De quem são estas ovelhas tão maravilhosas? E o pastor respondeu: são de Gâmbar, o esposo da princesa. Gâmbar, o esposo da princesa. Eu não conheço outra pessoa que tenha o meu nome e que seja casado com a princesa. Não ligou. Continuou a andar até que ele viu um pasto repleto de vacas, vacas gordas e seus bezerros, e dando leite, leite, leite. E então Gâmbar perguntou ao homem que ali tomava conta das vacas de quem eram elas. E ele respondeu: não sabe? São de Gâmbar, o marido da princesa. Bom, se antes ele não tinha ligado para aquilo que deveria ser uma loucura, agora ele ficou bastante intrigado e apertou o passo para chegar em casa. Mas no lugar da sua pequena casa de taipa, ele encontrou um verdadeiro palácio. Maravilhoso, riquíssimo. Ele falou: mas onde é que está? Onde é que está a minha casa? Então, como aquele lugar era o lugar da sua casa e a porta do palácio estava aberta, ele entrou e bem lentamente
Ele foi andando até ver um grande corredor e lá no fundo uma porta aberta também. E ali do corredor ele ouviu uma voz de criança perguntando: mamãe, quando é que o meu pai volta? E foi aí que ele ouviu a voz da princesa, do seu grande amor, respondendo: meu filho, seu pai partiu para muito longe, mas o meu coração sente que ele já conheceu as nossas ovelhas, que ele já conheceu as nossas vacas. O meu coração sabe, todo o meu corpo sabe, que em poucos instantes você vai conhecer o seu pai. Então Gâmbar entrou no quarto, que seria o seu quarto com a sua esposa. E eles foram muito felizes, graças a uma princesa que sabia o que queria.